Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero aí que vocês estejam animados. Essa vai ser a nossa última aula, videoaula desse semestre, porque agora mesmo estamos de férias. E aí, espero que vocês já tenham feito as nossas atividades, tá? Nossos trabalhos avaliativos, ou eu querendo falar em espanhol, evaluativos, mas é avaliativos. E hoje, antes da gente começar a nos despedir por causa das férias, né? Eu vou fazer a correção, eu vou falar de infográfico com vocês e a gente vai finalizar o nosso livro Don Quixote, ou Don Quixote, maravilhoso livro. Espero que o meu todo marcado, porque eu vou sempre marcando, mexendo. Livro bom é assim que você mexe, que você. Eu, particularmente, gosto sempre de grifar a lápis, mas cada um tá. E que história boa do Don Quixote, não? Gostaram? Ai, professor, ele é louco ou não é? Não, ele é só uma pessoa que acredita nas pessoas, que acredita no mundo. E, infelizmente, com tanta coisa acontecendo, né, gente? Mas Deus proverá. Então, vem comigo, vamos para a aula de redação e literatura. Então, vem comigo. Peguem o seu livro, abre na página 71, olha lá nosso livro de língua portuguesa, da FPM, maravilhoso. Aí vamos lá para a página 71, que a gente vai fazer a correção das tarefas que eu passei, o uso do dicionário, que foi a nossa última videoaula, ok? Releia o trecho do texto Um Susto na Madrugada. Parecia que alguma coisa estava mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Pesquise no dicionário o significado das palavras destacadas, mexendo e folhagem. Você conseguiu encontrá-las na forma que estão grafadas? Não. B. Que palavras você precisaria pesquisar para saber o significado dos termos destacados assim? Mexer e folhagem. 2. Agora leia a frase a seguir. O garoto passou por uma situação bastante tenebrosa. A. Qual é o gênero da palavra em destaque, masculino ou feminino? Feminino. E procure no dicionário o significado da palavra tenebrosa. E é possível encontrar essa palavra de forma como está escrita? Por quê? Não, porque ela aparece escrita na forma masculina, ou seja, tenebroso. 3. Com base nas palavras pesquisadas nas duas atividades anteriores, escreva uma conclusão sobre como essas palavras devem ser procuradas no dicionário. Em geral, elas aparecem no singular, no masculino, sem estar no diminutivo ou no aumentativo. Os verbos aparecem sempre no infinitivo, terminações ar, er e ir. Ok? Vamos para lá, para a página 72. Vem comigo aqui. Tenho a impressão que a gente já fez essa correção. Mas vamos lá. Quais as abreviações que aparecem no verbete logo após a palavra gato? E o que significam essas abreviações? As abreviações SM, a letra S indica que a palavra é um substantivo e a letra M refere-se ao gênero a que ela pertence, no caso, o masculino. B. Com um colega, pesquise em um dicionário outras palavras e identifique a classificação delas por meio da observação das respectivas abreviaturas. Isso aí é uma resposta pessoal. Espero que você. Então, aí é que no caso aqui a resposta vai ser pessoal. C. Observe a forma como a palavra gato foi grafada no final do verbete. O que essa forma de grafia representa? Gente, representa como é a divisão silábica dessa palavra, gato. 5. Você sabia que muitas palavras usadas em nosso dia a dia têm origem em outras línguas? E que essas informações também aparecem nos dicionários? E que algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas e registradas no dicionário, né, os estrangeirismos, né? Aí nós temos paisagem, paisagem, né? Nós temos aí cafuné, nós temos piquenique, nós temos pizza, nós temos mochila. Então vamos lá. A primeira aí, ó. Qual que é do espanhol? A mochila, né? Mochila, né? A italiano, nós temos aí a pizza. Do francês, nós temos paisagem, né? Paisagem. Do inglês, nós temos o piquenique.
E do Quimbundo, nós temos Cafuné. Olha que legal. Agora, nós vamos lá para a página 77, desfecho do conto. Olha aqui, desfecho do conto. Lembra que eu fiz uma videoaula inteira, praticamente, sobre conto, me explicando começo, meio e fim, e que o conto, às vezes, pode ter. Encerrar, ele vai ter. Encerrar, ele sempre encerra. Mas, vai ser sempre a conclusão do texto, né? Mas pode ser que ele tenha ou não tenha desfecho. É diferente. Às vezes a gente tem um conto, né, de, de investigação, conto policial que matou uma pessoa ou roubou uma joia. E a gente tem suspeitos, mas a gente não sabe quem foi que roubou. E termina sem desfecho, entenderam? Então vamos lá. Você já estudou a estrutura de um enredo. Identifique nesse conto a situação inicial, o conflito, o clímax. Escreva em quais parágrafos está cada uma desses elementos. Vamos lá? Situação inicial, primeiro parágrafo. O conflito, segundo, terceiro e o quarto parágrafo. O clímax é o quinto parágrafo. 2. O narrador está em primeira ou terceira pessoa. Explique. O narrador está em primeira pessoa, pois ele participa da história. Então, é um narrador personagem, não é um narrador observador, né? Onde se passa a história narrada? Em um antigo. Aí, nós temos aí o número 4. Os fatos aconteceram em um tempo recente ou em um tempo bem anterior à narração. Como você identificou isso? Os fatos aconteceram em um tempo anterior, pois o narrador diz que foi uma certa noite há 3 anos atrás. 5. Nesse conto é possível notar que foram empregadas palavras e expressões como certa noite e impressionante, que acrescentam tensão à narrativa. Identifique outras palavras e expressões inutilizadas com o mesmo propósito. Aí nós temos tudo começou, casa mal assombrada, coisa de fantasma, um quarto para meia-noite, sentir um ar gelado, tremer, arrepiado, assustado, nem consegui me mexer. Olha só, dá medo. Agora vem o gênero textual nosso que chama infográfico. Vocês já devem ter visto com a Ana Priscila, mas eu vou falar mais um pouquinho. O que é um infográfico? Por info entendemos informação e por gráfico entendemos imagem e ilustração. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura e reflexão crítica e produção de textos. Aí nós temos, olha que legal, elementos infográficos, ó. Textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias. Essa classificação da infografia é segundo a autora Tatiana Teixeira, tá? E aí a gente tem aqui, ó, eu pus um infográfico para vocês. Pronatec Cultura, o que é, ó. Programa oferece cursos no campo das artes e da cultura objetivo, vem tudo assim, ó. Tem informação e tem então, aqui nós temos elementos, temos figura, temos imagem e temos um texto, né? Enciclopédicos, infográficos centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos e etc. Aí nós temos específicos, olha só que eu pus aqui para vocês. A doação de sangue, o Zika vírus. Então, esse aqui da doação de sangue, então é bem explicadinho, ó, o que pode fazer. Então, infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos são frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico após algum acontecimento que é necessário retratar como é o novo cenário de determinado local, entre outras situações. Então, assim, por exemplo, agora provavelmente vai ter muito infográficos para explicar pós-pandemia ou novo normal e essas coisas assim, né?
Aí, ó, linha do tempo também, um infográfico, é bem interessante, né? Ou seja, é um texto que traz figuras, imagens e nos dá informação, correto? Aí agora a gente vem para o nosso Don Quixote de la Mancha, ou Don Quixote, o nosso livro maravilhoso, que a gente está estudando sobre ele. Então, vamos lá, ó. Olha aqui. Nós fizemos, na última aula, nós fizemos aí a número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 6. E eu pedi para vocês ir lendo tranquilamente, porque vocês têm os trabalhos avaliativos para fazer. Agora aumentou o prazo, mas vocês estavam fazendo os trabalhos avaliativos. Então, a semana passada ainda passei uma tarefinha, mas essa semana não vai ter nada de tarefa. Então, agora nós vamos para as questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terminaremos a nossa folha suplemento, tá? Ok? Bem interessante. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do Don Quixote, porque o livro dele é maravilhoso mesmo. É um clássico, né? E assim, tem tantos elementos que eu já falei tanto sobre o livro Don Quixote de la Mancha para vocês, que ele é um clássico, mas ele é maravilhoso, e ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é atual, fala das coisas do dia a dia. Então, assim, lógico, a gente tem que olhar, ele foi escrito lá em 1600, não agora, né? Então, tem sempre muita coisa aí. Mas, que é muita coisa que é diferente, mas o olhar, a questão das pessoas com menos favorecimento, a questão do Estado, então, tem muitas coisas aí que é interessante. 7. O que era, na verdade, o objeto que Dom Quixote julgava ser o elmo de Mambrino? Como Dom Quixote... Tá, Mambrino. Como Mambrino. Certo. Como Dom Quixote o conquistou? Gente, essa parte aí, nós estamos na página 87, ela é muito engraçada. Por quê? Porque o Dom Quixote, de um povo para outro, às vezes o povo é tão pequenininho que não dá para a pessoa. Aqui, aqui nessa página. Não dá para. Não tem, às vezes, nem barbeiro. No caso, nesse povoado, não tinha nem barbeiro. E o barbeiro ia de um lugar para outro. E ele levava os instrumentos. E levou a bacia dele de latão. E o mais interessante é que ele pega essa bacia de latão para se cobrir da chuva e coloca para tampar o chapéu para não molhar. Porque o chapéu naquela época é caro, o pessoal tinha um costume, dependendo do chapéu, tinha o seu status, então é muito, muito interessante. E aí, então, o que nós temos? Era uma bacia de latão que o barbeiro usou para não estragar o chapéu quando começou a chover. E como Dom Quixote conquistou? Gente, Dom Quixote foi terrível com ele, né? O Dom Quixote, ó, Dom Quixote avançou a ponta da lança para o barbeiro, disposto a trespassá-lo de um lado para o outro, dizendo: defenda-se, miserável, ou me entregue o elmo encantado. Imagina isso. O barbeiro, quando viu a figura do cavaleiro, caiu do burro mais rápido se levantou e se desandou a correr, deixando para trás a bacia. Dom Quixote mandou Sancho Panza apanhá-lo e colocou-o na cabeça. Então, foi dessa forma que aconteceu. Olha aqui o Don Quixote olhando o barbeiro, né, fugindo. O barbeiro com o elmo, porque bateu o sol e aí ficou dourado para ele, né? É um mambrino de ouro, né? Então, muito engraçado. Tem algumas coisas que ele era muito louco mesmo. Uma bela viúva rica apaixonou-se por um rapaz de boa aparência, mas que não passava de um idiota. Quando alguém a repreendeu, dizendo-se surpreso por ela, entre tantos homens cultos, para escolher à vontade, ter escolhido um bobo, respondeu: está muito enganado se pensa que escolhi mal, ao escolher fulano, que considero um idiota. Para aquilo que eu quero, ele sabe o tanto ou mais de filosofia que Aristóteles. E é assim, Sancho. Para que quero minha Dulcinea? Ela vale tanto quanto a mais bela princesa. Para acabar logo com esta conversa, eu imagino que tudo que digo e como digo, digam o que quiserem para mim. Nem Helena de Troia chegará aos pés dela. A que ditado popular esse trecho da história pode ser associado? Explique. Aí vem fazer o bem sem olhar a quem? Quem ama o feio, bonito lhe parece.
O hábito não faz um monte, olho por olho e dente por dente. Gente, é assim, aqui eu coloquei que amo feio, bonito lhe parece. O olhar de Don Quixote para Dulcinea era um olhar apaixonado, por isso ele parecia bonita para ele. Só que aqui tem uma coisa que é bem mais interessante. Aqui não tem nenhum desses assim que cairia bem, porque é o seguinte, tem um ditado que é como se fosse assim, olha, para o que eu quero, ele me faz bem. Então pronto. Não importa se ele é bonito, importa a minha necessidade. Então, para mim, aquilo naquela necessidade cabe bem, entenderam? Então, por isso que eu coloquei, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Mas, lógico, falando nesse sentido. E esses é. No primeiro encontro com o bacharel Sansão Carrasco, Don Quixote lhe pergunta qual de todas as suas façanhas é considerada melhor. E para você, qual é a sua façanha predileta? Justifique sua resposta. Gente, tem muitas façanhas do Don Quixote, assim, que eu acho legal. A briga do Moinho, eu acho legal. Mas eu acho que quando ele fala do governo, do governo, que vocês vão ver mais lá para frente, quando o Sancho vai embora do castelo e ele vai, né, conquistar a ilha dele, que não era bem uma ilha, e ele passa lá 7 dias. Eu acho o conselho do Don Quixote para ele, assim, não é bem uma façanha, mas assim, de uma certa profundidade grande. Então, assim, essa é a minha opinião pessoal. Mas e você? Qual que você acha? Né? No capítulo 31, aí a gente vai para o capítulo 31, que é bem interessante também, né? No capítulo 31, vamos chegar aqui no capítulo 31, onde se conta o que ocorreu a caminho em Toboso. Toboso, esse aqui. Don Quixote disse a Sancho que antes de meter-se em qualquer aventura queria ir em El Toboso para ser abençoado por Dulcinea. O que aconteceu ao chegar em Toboso? Eles encontraram Dulcinea? Gente, na verdade, El Toboso estava em completo silêncio quando chegaram, porque chegaram de madrugada, então eles esperaram amanhecer. Todos estavam dormindo e Sancho começou a buscar Dulcinea. Só que ele não conhecia Dulcinea. Ele não sabia onde que Dulcinea estava, onde que ela morava, apesar de ter falado que tinha mandado a carta, que tinha visto ela uma vez, mas ele não viu. Então eles começaram a buscar o castelo e acharam que foi. Por fim, Sancho pegou e falou: Não, faz o seguinte, espere em tal lugar que eu vou buscá-la, eu vou achá-la e venho falar com você. Só que aí ele acabou encontrando 3 moças depois de muitas horas, para o Don Quixote achar que ele estava buscando muito, né, procurando. Aí ele encontra 3 moças do campo e falou para o Don Quixote que era a Dulcinea. Então, na verdade, ele não encontra a Dulcinea. E aí o Don Quixote fica perplexo porque ele acha que ele está enfeitiçado por magos e feiticeiros e que ele não consegue ver a beleza da Dulcinea e que a Dulcinea também não consegue ver a beleza dele. Então, assim, é bem interessante essa parte também. E agora aí a gente tem como foi o governo de Sancho Panza em Barataria, né? Eu achei essa parte aqui fenomenal, assim, 212, né? A gente já vai lá mais pro finalzinho, né? Ele vai pro governo e fala toda a questão, né? Como ele ganhou, tem os conselhos, que foi a parte que eu mais gostei, uma das partes que eu mais gosto, mas na verdade, assim, não é a parte desse livro aqui, dessa versão do Don Quixote, eu gosto dessa parte, mas tenho na versão original, eu já gosto de outras partes, quando ele conversa com o leitor e tudo, tá maravilhoso. Então eu coloquei essa: Senhores, eu entrei no governo sem nada e saí dele com coisa nenhuma. Não perco e nem ganho, não pedi empréstimo nem me meti em negociatas. Esclareci dúvidas, julguei com justiça, dei sentença sempre morto de fome. Aqui é fomo, mas é fome, tá? Aí assim, ó, fome não é fome, fomo não é fome, por causa daquele médico. Acabei meu governo antes que ele acabasse comigo. Então, assim, o governo dele foi bom, mas foi rápido, durou uma semana só. E aí, no final, foi trágico, e começou a chegar o povo, e guerra, e ele foi até chega e foi fome, foi engraçado, né? Então, assim, foi bom, mas foi rápido, durou pouco e logo quis ir embora. Rodeada de meninos e acompanhados pelo padre, pelo barbeiro e pelo bacharel, Dom Quixote e Sancho Panza entraram na aldeia. Por que Dom Quixote voltou à aldeia? Gente, aí vem uma parte que é mais interessante ainda, né?
a volta à aldeia, né? Que na verdade ele luta com. Ele foi derrotado. Ai, peraí, deixa eu clicar. Ele volta. Ele foi derrotado pelo Cavaleiro da Branca Lua, né? Eles têm derrota. Mas aí ele pega e fala, né? Que eles fizeram um acordo antes, na página 220, que ele fala, né? Se ele terminasse lá, se ele brigasse, se ele se perdesse, ele ia voltar e ia ficar um ano sem sair da aldeia, né? Porque foi uma forma que eles tentaram a fazer o Don Quixote voltar para casa, né? Aí então é porque ele foi derrotado e porque assumiu o compromisso de não sair da aldeia durante um ano. Aí tá aí na 223, né? E é assim que a gente termina a história de Sancho Panza. E ele vive só mais 3 dias, né? E é linda a história Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, eu gosto muito desse livro, tanto que meu filho chama Miguel, por causa de Miguel de Cervantes, né? Então, é um clássico da literatura. Chiquitos, boas férias, descansem, meditem, tudo de bom e até a próxima. Em agosto estamos aí. Tchau!